Bom dia, boa tarde, boa noite com muita alegria. Eu não sei qual horário que você vai estar ouvindo esse áudio. Eu quero que Deus te abençoe. As misericórdias do Senhor foram renovadas e ela é causa de nós não sermos consumidos. E eu vim te dizer, né? Te lembrar aquilo que eu falo todo dia para você. O Senhor ama você e jamais vai te deixar, seja qual for a situação que você esteja vivendo. Deus não é aquela pessoa que parece que só fica com a gente quando a gente está bem. Não tem umas pessoas assim? Você está com dinheiro, se você está bem. Ai, meu Deus, a pessoa te liga, a pessoa quer estar com você. E quando você tá assim, sabe, numa pior, as pessoas somem assim, né? Do nada, né? Deus não é esse tipo de pessoa. Deus é eterno, é amigo, leal, verdadeiro, nossa torre forte, nosso auxílio e socorro bem presente na hora da tribulação. E você sabe que nós temos a nossa melhor amiga para nos auxiliar. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, ai, pastor, eu não tenho fé. Como que você vai ter fé? Você tem que ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir precisa ser atentamente, diligentemente, sabe? Aquela situação que você faz prestando atenção, ouvindo, porque quando a gente ouve, a gente está prestando atenção. E aí a fé brota, ela vai brotando como aquela água que brotou da rocha ali em Israel. Então, é impressionante a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui que a nossa melhor amiga está nos dizendo hoje aqui em Isaías 43, no versículo 2, foi uma palavra que Deus me deu ontem à noite e eu quero colocá-la no teu coração. Diz assim, ó: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fiquei lembrando últimas coisas, sabe? Ai, meu Deus do céu, de tanta coisa que eu passei. Falei, meu Deus, eu pensei que ia morrer, E eu fiquei lembrando disso aqui, quando passares, isso ficou ecoando dentro de mim. A gente passa, né? Então, Deus fez rir ontem de noite, né? Porque quando a gente é de Deus, assim, a gente é aliançado com o Senhor, a gente fica achando que a nossa vida vai ser mil maravilhas. E é mil maravilhas, porque quem não tem fé, eu acordei pensando assim, gente, conversar com a pessoa incrédula é horrível, né? Essa semana eu falei com uma pessoa que é meio incrédula, sabe? Meu Deus, é muito ruim. Por isso que o pecado de incredulidade é igual. A incredulidade é igual o pecado de feitiçaria, é muito ruim. E quem tem fé é diferente, entendeu? Então, voltando aqui. Aí, ontem à noite, eu fiquei rindo com o Senhor, porque a gente fica pensando assim que a gente não vai passar nada. Nossa vida vai ser assim, um mar de rosa. Aí eu fiquei pensando assim, gente, Davi, quando foi ungido, já falei isso aqui, meu Deus do céu, a vida desse menino ficou uma coisa de cabeça para baixo, porque a unção maravilhosa do Senhor recaiu sobre ele, mas quando ele derrubou aquele gigante, deixa Deus falar com você, quando ele derrubou aquele gigante, meu Deus, uma inveja de Saul, uma perseguição por anos na vida dele. Mas ele venceu.
Eu fiquei pensando isso tudo, os espíritos diziam, Ana, mas ele venceu. Os meninos lá entraram na fornalha, mas eles venceram. Os apóstolos passaram tudo o que passou, mas eles venceram. E o Espírito Santo foi me ministrando isso. Então, eu vim te dizer hoje, quando passares, quando passares, quando passares. Essa palavra aqui eu quero dizer para você, colocar no seu coração. A gente vai viver aquela palavra que os evangelhos falam, ainda que beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. É quando, sabe, você já viveu tanta coisa. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falando, eu já sofri assim, muitas coisas, na infância abuso, e as mortes todas, né? Abandono, já me roubaram financeiramente, um monte de situações, mas sabe, não me fez mal nenhum. Aleluia, glória a Deus. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada, liberta, sabe, uma pessoa que não... Eu tenho assim todos os motivos, os requisitos para ser uma pessoa depressiva, angustiada, revoltada com Deus e com os homens. Eu não tenho nada disso. Como é que eu consegui essa proeza? Não sou eu. Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Então eu passei. Talvez passe outras coisas na vida. Mas como é que você passa isso? Você passa na presença de Deus. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. É horrível lá. Eu passei. Coisa estranha, sombria. Eu passei. Então, querido, você pode estar vivendo aí, sabe? Vai passar. Quando passar, passa. É igual quando a pessoa morre, né, que a gente perde alguém muito querido. Meu Deus do céu. Eu tinha dores físicas, literalmente. E o Espírito dizendo para mim, Ana, tenha paciência com você. Tenha paciência com essa dor. Um dia ela vai passar. E passou. Tem uma saudade assim, mas aquela saudade que nem dói, sabe como? Não sei se você lembra da pessoa e tudo, mas não tem dor mais. Porque Deus cura, o Espírito Santo cura. Ele é uma pessoa que vive em mim, que vive em você. Então, não te fará dano algum. Não te queimarás. Não vai te afogar. Eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelo fogo, aquela coisa que, sabe, a fornalha está aqui, ele vai passar, ele vai estar lá, você não vai te queimar, ele vai estar com você. Então, é aquilo que Jesus falou lá no Evangelho. Eu estarei com você até a consumação do século. O que eu comecei falando? Que quando tem pessoas que elas permanecem na sua vida só até o momento que você está bem, financeiramente, e esse tipo de coisa. Eu sei porque eu já vivi isso aí. Depois, quando você não tem nada, some todo mundo assim, abracadabra, subiu. Você olha, não tem mais ninguém, fala, meu Deus, a casa só vivia cheia e acabou aquilo tudo. Então, é um vídeo que eu gosto muito, que eu falo assim, tem gente que entra na nossa vida, tem gente que sai, e tem gente que Deus tira. Então deixa Deus te limpar hoje, sabendo que Ele vai sempre ficar, ainda que quando você passar, quando você for, quando você caminhar, quando você voltar, quando eu estarei com você todos os dias. Então, esse momento aí que você está passando, seja ele alegre ou feliz, não importa, Deus vai estar sempre com você. Essa palavra que eu quero deixar no seu coração hoje, que você se sinta abraçado, abraçada por Deus, acolhida,
cercada pelos cuidados de Deus, ainda que para o homem natural não seja nada disso, porque quem é espiritual discerne todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É só uma fase, e tudo depende da história que você está contando dessa fase para você. Coloca isso no seu coração, eu vou te falar agora também. Como que eu contava as histórias que estavam acontecendo para mim? Uma vez eu estava lá embaixo na minha sala, e o Espírito Santo me fez olhar para a minha mesa e falar assim: Ana, como é que você consegue detalhar essa mesa para mim? Quando você se afasta dela e começa a falar: olha, ela é assim, ela é de vida, ela é isso. Então, se afasta, Ana, um pouco das situações que você está cercada aí. Se afasta, que você vai ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo. Então esse conselho também eu deixo para você. Se afasta, se cala, entendeu? Se cala. Que quando você vai falando junto, né, com as águas, com o fogo, com aquilo que está acontecendo, pronto. Aí você entrou junto, aí aquilo te faz mal. Mas quando você se afasta e você começa a ter uma visão do todo, se afasta, você calar a sua alma, colocar uma mordaça nas suas emoções e começar a pensar do jeito da fé. Olha, se eu fizer isso, se eu pensar assim, pronto, você sai do meio da confusão. Então, você consegue viver esse quando passares, não te fará dano algum, quando você começa a viver do jeito de Deus. Jesus estava ali, preste a viver o pior dia da vida dele, que era a cruz, aos olhos dos homens, mas para ele era o dia da obediência, aleluia, era o dia da redenção, era o dia da vitória, aleluia, oh glória a Deus. Quem olhasse para Jesus na cruz todo desmazelado, ele é um derrotado. Mas na eternidade, no mundo espiritual, aleluia, alegria e vitória retumbante do Cordeiro que venceu. Amém? Então, aquilo que você está passando, o fogo, a água, tudo aí, aos olhos humanos de quem vive na carne, é derrota. Mas para quem está no Espírito, é vida, é força, é vitória. Porque você vai vencer. Olha aqui, deixa eu te falar. Você vai vencer. De um jeito ou de outro, você vai vencer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, ao Senhor. O fogo, a água, a víbora mortífera, tudo aí. Não te fará dano algum, tá bom? Você vai vencer. Eu profetizo saúde, força na sua vida e muita sabedoria. Quando você orar, pede sabedoria ao Senhor. Ele vai te conduzir em sabedoria, porque ele se alegra em dar sabedoria para as pessoas. E você vai vencer, porque o Senhor está com você. Olha, se esse áudio falou com você, passe para uma pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Tudo depende de como você conta as histórias que está contando para você. As coisas que eu conto para você hoje, dos meus testemunhos, as coisas todas, eu sempre contei rindo e brincando, porque eu nunca permiti que as síndromes tomassem conta das minhas emoções, porque eu entendia que o Espírito Santo mora dentro de mim e eu tenho a mente de Cristo. A gente passa por fases, né, de tristeza, às vezes está triste ali, morre alguém, alguma coisa, mas nada de se afundar em poços e abismos e subterrâneos demoníacos, nada disso. O que o Senhor tem para você é a alegria e a paz, porque é o fruto do Espírito, tá bom? Fica com o meu abraço apertado, demorado e carinhoso. Você é curado, sarado, liberto, livre para você viver tudo que Deus tem para você. Eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando caminharem pelo fogo, não te queimará e nenhuma chama arderá em ti. Receba essa palavra no seu coração com o meu abraço apertado.
demorado e carinhoso. Fica na paz. Tchau, tchau.